Você, assim como eu, deve estar vendo um monte de notícias sobre o dólar, como ele tá caindo em 2025, saiu de 6,30 para 5,30, que coisa boa. Mas você pode estar se perguntando, que diferença isso faz na minha vida de verdade? Na minha vida, na sua vida, na de pessoas comuns. E é justamente isso que a gente vai falar no vídeo de hoje. A gente vai entender de uma vez por todas como o dólar afeta de fato a nossa vida. O dólar afeta a minha vida, afeta a sua vida e de todos nós brasileiros porque ele altera o preço das coisas. Muito porque a gente tem alguns produtos bem importantes, que eles são precificados em dólar. O que isso significa? Independente se ele é vendido aqui ou se ele é vendido no exterior, o valor dele global, ele é precificado em dólar. E a gente vai entrar aqui nos principais produtos que são muito importantes e eles acabam afetando todo o resto. E a gente começa principalmente pela gasolina, né? Você já deve ter ouvido falar, o dólar subiu, a gasolina vai subir, e se o dólar baixou, a gasolina vai baixar. Isso acaba sendo bem verdade, porque o galão de petróleo, né, o petróleo que é a matéria-prima da gasolina, do diesel, ele é vendido globalmente em dólar. Então, se a gente pensar no petróleo custando ali $60 o galão, e digamos que ele passou o ano inteiro nesse valor, $60. No começo do ano, o dólar estava 6,20. Então, se você pegar ali $60 vezes 6,20, vai dar ali R$ 372 o galão. Agora o dólar caiu ali para uns 5,30, né? Então, se a gente fizer $60 por 5,30, vai dar R$ 317 o galão. Ou seja, uma diferença de R$ 55 por galão. E a gasolina é um ótimo exemplo de produto que caiu de preço esse ano, né? Em 2025. Ela chegou a bater ali, aqui no Sudeste pelo menos, uns 6,30 no começo do ano. E depois chegou aqui a 5,70, 5,60 até. Então, realmente, ela é influenciada basicamente diretamente pelo dólar. Isso, a gente está falando somente do que a gente é afetado diretamente, né? A gente compra a gasolina que é feita do petróleo, que é comprada em dólar. Mas tem também todos os produtos que são afetados indiretamente pela alta do petróleo. Por que isso? Porque o nosso país é basicamente rodoviário. Então todas as indústrias, produções, elas são transportadas por caminhões, né? E o nosso país tem ali cerca de 60% a 70% de todas as cargas transportadas por caminhão. Então, se o preço do petróleo aumenta ou diminui, isso vai afetar o preço do diesel, que é o combustível desses caminhões. Então, as transportadoras, elas são completamente afetadas pelo valor do petróleo e os seus custos com combustível variam muito. Então, vamos pensar aí no exemplo de uma camiseta. A gente tem uma indústria que produz camisetas e aí ela transporta as camisetas para o Brasil todo via caminhão. Então, se o preço do diesel aumentou, a transportadora que essa indústria contrata para fazer esse transporte, né, para o Brasil todo, ela provavelmente vai aumentar o preço também do transporte. Porque se ela está gastando mais com diesel e ela está ganhando a mesma coisa, ela vai ficar no prejuízo. Então, para compensar para a transportadora, se aumentou o preço do combustível, né, que é uma despesa bem grande dentro de uma transportadora, então se aumentou o preço do diesel, ela vai precisar aumentar o preço do seu serviço para compensar esse aumento. Se o combustível desce, não necessariamente ela vai baixar o preço, né? Porque uma vez que subiu, muito difícil de descer, né? A empresa vê como uma oportunidade de lucrar mais. Então, ao invés dela descer o preço, ela mantém o preço, tá pagando menos e ela sai ganhando. E aí a indústria de camisetas, ela também vai sofrer com isso, né? Porque daí o preço que ela paga para a transportadora vai aumentar. E aí pode ser que ela pense, bom, tô aumentando meus custos, então vou precisar aumentar o valor da minha venda da camiseta. E aí a gente vê o preço da camiseta aumentando. E isso funciona para tudo, porque basicamente tudo no nosso país é transportado por caminhões. E aí nisso entra não só os produtos que são afetados, né, pelas transportadoras, mas também passagens, passagem de avião, passagem de ônibus, tudo isso aumenta consideravelmente quando o dólar aumenta. Outro tipo de produto que é precificado e vendido globalmente em dólar é justamente as tecnologias, né? Celulares, notebooks, todo tipo de tecnologia é precificado em dólar. Então ele é afetado diretamente pela alta ou pela baixa do dólar. E aqui não entra só os produtos finais, entram também softwares, chips, todos os componentes que vão em alguns produtos tecnológicos também são precificados em dólar. E isso afeta muito quem está fazendo compra direta desses produtos. Então, as empresas que revendem ou compram esses produtos e vendem para o consumidor aqui no Brasil, eles estão sentindo a diferença da baixa do dólar, mas também se você quiser comprar via algum site direto em dólar, você vai pagar mais barato. E uma questão que entra aqui também é não só a compra dos produtos direto que a gente é afetado, né? Porque tem muitos produtos que têm tecnologia embutida, e essa tecnologia embutida também é afetada pelo preço dos eletrônicos. Então, uma geladeira, né, um micro-ondas, uma máquina de lavar, todos esses produtos têm componentes tecnológicos que são afetados
pelo custo dos eletrônicos. Basicamente hoje está tudo muito digitalizado. O supermercado tem sistema, tem software que ele usa que vai ser afetado pelo preço do dólar. Um hospital que você vai ter um sistema de gestão, de armazenamento de dados que vai também ser afetado pelo preço dos softwares e dos sistemas que é diretamente ligado ao dólar. Então basicamente tudo que é eletrônico e digital hoje é afetado diretamente pelo dólar também. Outra linha que é muito importante, muito afetada pelo dólar e que impacta muito a nossa vida é justamente a linha dos alimentos e produtos agrícolas. Dentre eles a gente tem principalmente o trigo, e aí quando a gente fala o trigo, não estou falando só do trigo, a farinha de trigo que a gente vai comprar no mercado, a gente está falando também de todos os produtos derivados do trigo. Então um pão que você vai comprar na padaria, o macarrão que você vai comprar no restaurante, a pizza que você vai pedir por delivery, todos esses produtos feitos a partir do trigo são afetados diretamente pelo preço do trigo, porque o produtor desses produtos está sendo afetado pelo preço do trigo. Ele pode repassar esse custo para o consumidor final. Se ele está pagando mais no trigo e ele está gastando mais para produzir o seu produto, muito provavelmente ele vai aumentar o preço do seu produto também. A gente tem o milho também, e aí o milho, de novo, não só o milho propriamente dito, tudo que vem do milho, os derivados de milho, e principalmente as rações dos animais da pecuária. Então, ração para frango, boi, porco, isso aumenta também o preço. Logo, os donos de fazenda, né, de gado, eles vão ter os custos com ração afetados diretamente também pelo preço do milho, que é afetado pelo preço do dólar. E isso vai repassar, consequentemente, para o valor das carnes. E isso a gente vê muito, né? Os anos que aumenta muito o preço do dólar, a gente vê a carne disparando de preço, mesmo ela não sendo diretamente negociada em dólar. Porém, toda a ração dos animais são dependentes diretamente do dólar. A gente tem a soja, que também é precificada em dólar, afeta principalmente o óleo de soja, que é o principal que a gente usa, né? Fora a ração também em alguns animais. E a gente tem um commodity muito importante que é precificado em dólar, que afeta inúmeros outros produtos, que é justamente os fertilizantes importados. Ultimamente, nos últimos anos, os fertilizantes importados têm representado mais de 85% de todos os fertilizantes usados no Brasil. Então, todos os produtores de agronegócio têm usado os fertilizantes importados e uma vez que o preço deles sobe, consequentemente o preço de tudo que é produzido aqui, né, legumes, frutas e verduras, vai subir também. Então, se a gente for parar a pensar, basicamente tudo que a gente come é afetado diretamente pelo dólar. É a carne dos animais, produtos derivados do trigo, as verduras, legumes e frutas e todos os outros produtos derivados desses produtos. Então, o nosso entretenimento e lazer também é muito afetado pelo dólar. Se a gente pensa em viagens internacionais, principalmente. Então, o preço das passagens, os pacotes de viagem, se você está indo para fora, o valor dele vai ser em dólar. E aí ele é convertido para o real. A partir do momento que o dólar aumenta, o preço dessa passagem vai aumentar. E a partir do momento que o dólar diminui, o preço da passagem também vai diminuir. Então, se você quer viajar para o exterior, agora é um ótimo momento, né? O dólar a 5,30, então você vai comprar o dólar barato e todos os pacotes, passagens também vão estar consequentemente baratos. A gente também tem streaming, jogos online, todas essas coisas são basicamente dos Estados Unidos, né? Netflix, Disney Plus, são todas empresas americanas. Então eles têm ali o valor deles em dólar, que daí quando é distribuído para o mundo é convertido para moeda local. Então assim, a gente não tá vendo o preço dos streamings baixar, porque, de novo, é muito difícil uma empresa que já subiu um preço querer baixar o preço, né, diminuir ali os seus lucros, mas você pode ter certeza que se o dólar começar a subir e se manter alto, a tendência é que essas assinaturas aumentem também de preço. E com tudo isso a gente pode chegar à conclusão de que basicamente o dólar a gente viu que afeta tudo à nossa volta. Então a verdade é que independente se você é uma indústria grande ou se você é só uma pessoa física, um trabalhador comum, você vai ser afetado pelo dólar. Mas aí você pode estar se perguntando, né? O dólar caiu mais de R$1 esse ano e eu não vi muita diferença, né? Fora ali a gasolina, que deu uma baixadinha, eu não vi muita diferença, não vi muito impacto, não vi coisas baixando de preço. E você tem razão, a gente não viu mesmo isso acontecendo. E por quê? E a questão é que os preços das coisas não são afetados só pelo dólar. Ele é uma variável dentre inúmeras que afetam o preço das coisas. Então a gente tem, por exemplo, a nossa inflação interna do Brasil, a gente tem os nossos impostos. Então, independente do preço do produto que está entrando no Brasil, né, o quanto que foi pago para ele entrar no Brasil, tem a nossa inflação que pode subir de preço. A gente tem as taxas e impostos que têm variado muito também. A gente pode ver também o preço do produto em dólar pode variar. A gente deu o exemplo do barril de petróleo, né, a $60 linear ao longo do ano. Porém, se a gente fizesse um outro exemplo em que no começo do ano custasse $60, sendo o dólar a 6,20, a gente teria lá os R$372 por galão. Mas se agora a gente tivesse com um galão de petróleo a $70,
Mesmo com o real a 5,30, se a gente fizer a continha vai dar R$ 370 o galão, ou seja, ficou basicamente o mesmo preço, sendo que diminuiu o dólar, porque o preço do petróleo em dólar teria aumentado. Então todos esses produtos que a gente falou que são precificados em dólar, não basta cair e baixar o dólar pra gente sentir a diferença. A gente precisa ver se o preço do produto em dólar subiu ou caiu também. Outro ponto importantíssimo no preço das coisas é a lei da oferta e da demanda, que é basicamente o que rege o mercado, né? Mais do que o dólar. Então, se a gente tem um produto com alta demanda e baixa oferta, o preço dele vai ser mais alto, né? Muita gente querendo um produto escasso. Agora, se a demanda tá baixa e a oferta tá alta, aí o preço vai baixar também. É pouca gente querendo um produto que tem muito por aí, então o preço dele, consequentemente, abaixa. E um ótimo exemplo que a gente está vendo disso agora é o café. O café em 2025 aumentou muito de preço. E isso tem muita consequência de safras, tanto no Brasil quanto no mundo, que tiveram ali uma dificuldade, produziram menos do que o esperado. Ou seja, a demanda do café é sempre alta no mundo inteiro. E as safras foram mais baixas, logo a oferta diminuiu. E com a oferta diminuída e a demanda alta, o preço do café aumentou exponencialmente. Então a gente viu o preço do café ali diminuindo em julho, agosto, porque o preço dele em dólar diminuiu, mas agora em setembro ele já está subindo de novo porque o preço dele em dólar subiu. Então o café é um ótimo exemplo de que ele foi afetado diretamente pela lei da oferta e da demanda e pelo preço dele em dólar. Mesmo o valor do dólar diminuindo ao longo de 2025, a gente viu o preço do café explodindo por conta desses outros fatores que influenciam no preço das coisas. E era isso pro vídeo de hoje, eu espero que tenha gostado, que tenha ficado muito claro como o dólar afeta a nossa vida. E se você gostou, deixa o like pro YouTube entender que é um conteúdo legal e ele mostrar para mais pessoas que têm essa dúvida. E no mais, eu fico por aqui. Meu nome é Raquel Cardoso e esse é o Dinheiro Simples.